E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, pra quem não viu aí na intro. Este é um canal de viés austro-libertário, aqui eu falo sobre economia, filosofia, política e ética, por essa perspectiva. O vídeo de hoje é uma leitura comentada de Uma Breve História do Homem, será a parte 2 do capítulo 3, acredito que essa seja a parte final, já que eu decidi fragmentar a parte final, porque ela vai da página 129 até a 145, então eu achei que ficaria muito longo o outro vídeo, então decidi fazer esse esquema. Bom, como se trata possivelmente da parte final, eu não sei se vai ser a parte final ou não, enfim, só vou saber quando eu estiver gravando. É uma leitura comentada, então na descrição você vai encontrar a playlist do canal com os outros vídeos para você acompanhar. Checa também a descrição para encontrar os links das redes sociais do canal e links para compra e download do livro gratuito se você quiser, além de outras leituras comentadas e playlists recomendadas também. Estou deixando na descrição por padrão a teoria ética do Hoppe, que é basicamente 4 vídeos, que é a leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, especificadamente o capítulo 7, parte 1, 2, 3 e 4, que são as 4 partes que abrangem o capítulo. Recomendo fortemente você acompanhar toda a playlist, ela é um pouco longa, são 42 vídeos, mas se você não tiver tempo, veja pelo menos esses 4. É um bom complemento a esse vídeo. Também deixarei na descrição o link do capítulo 10 do Democracia, o Deus que Falhou. Outro bom complemento para esse livro é o capítulo 10 do livro separado especificadamente em um artigo. E aí, outra coisa também na descrição, links para apoio financeiro do canal. Você pode apoiar através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, ou seja, doação por Pix. Ou você pode também apoiar através de doação de Bitcoin Lightning também. Tem o link da carteira na descrição. E também você pode apoiar comprando canecas para o canal. Tem inclusive lá na loja do parceira do canal aí, canecas do Hoppe. Então, você gosta do Hoppe aí, acompanha a leitura comentada, compra uma caneca dele, dá uma marcada na rede social que eu dou um joinha lá, beleza? Então, sem mais delongas aí, feita essa introdução, bora aí pra, acredito, parte final do livro. Ironicamente, as mesmas forças que levaram o rei feudal primeiro à posição de rei absoluto e depois a de rei constitucional, o apelo aos sentimentos igualitários e a inveja do homem comum contra os melhores e o aliciamento dos intelectuais, também ajudaram a provocar a decadência do rei e abriram caminho para outra tolice ainda maior, a transição da monarquia para a democracia. Quando as promessas do rei de uma justiça melhor e mais barata se provaram vazias e os intelectuais se mostraram ainda mais satisfeitos com sua posição social, como era previsível, os intelectuais voltaram contra o rei o mesmo sentimento igualitário que o rei havia utilizado em sua batalha contra a aristocracia. Afinal, o próprio rei era membro da nobreza e, como resultado da exclusão de todos os outros nobres como juízes potenciais, sua posição se tornara mais elevada e elitista, e sua conduta ainda mais arrogante. Consequentemente, parecia lógico que o rei também devesse ser derrubado e que as políticas igualitárias que o rei iniciara fossem levadas a seu último estágio. O controle do judiciário pelo homem comum, que, para os intelectuais, eram eles mesmos que se viam como portas-vozes naturais do povo. A crítica intelectual dirigida contra o rei não era uma crítica à instituição de um monopólio legal da tomada de decisões, o qual, como expliquei, constitui a tolice moral e econômica máxima e a raiz de todo o mal. Os críticos não queriam a volta da ordem aristocrática natural, na qual eles exerceriam um papel menor, ainda que importante. Mas, com sua crítica, fizeram um apelo superficial à velha ideia da igualdade, que todos perante a lei ou de superioridade da lei sobre todos. Assim, argumentaram que a monarquia se baseava no privilégio pessoal e que tal privilégio era incompatível com a igualdade diante da lei. E sugeriram que, abrindo a participação e a entrada do governo do Estado a todos igualmente, isto é, substituindo a monarquia pela democracia, o princípio da igualdade de todos diante da lei foi realizado. Por mais atraente que esse argumento possa parecer a princípio, ele é fundamentalmente errado, porque a igualdade democrática diante da lei é totalmente diferente e incompatível com a velha ideia de uma lei universal, igualmente aplicável a todos, em todos os lugares e ocasiões. Na democracia, todos são iguais na medida que a entrada do governo no governo estatal é aberta em termos iguais. Todos podem ser reis, por assim dizer, não apenas um grupo privilegiado de pessoas, ou seja, o rei, e quem quer que ele, em seu poder absoluto ou constitucional, designe como sucessor. Assim, numa democracia, não há privilégio pessoal ou pessoas privilegiadas, mas privilégios funcionais e funções privilegiadas existem sim. Agentes do Estado, ou seja, chamadas autoridades públicas, desde que hajam oficialmente, são orientadas e protegidas pela lei pública, e, assim, ocupam uma posição de privilégio diante das pessoas que agem sob a mera autoridade da lei privada. Só que uma coisa muito importante de entender, um ensaio bastante interessante do Hoppe. As leis do Estado, em última análise, elas não existem para proteger você do Estado. Elas existem para proteger o Estado de você.
Você pode observar isso em diversas épocas da humanidade. No Brasil, de novo, voltando para esse exemplo, é o que está acontecendo hoje. Você vê que meras críticas, mas são grosseiras, são mal feitas, enfim. Eu não estou entrando no mérito se você gosta ou não das críticas, se você concorda ou não com as críticas que estão sendo feitas. Mas a mera crítica à autoridade hoje em dia, a figura de ministro do Supremo, ela está sendo punida com prisão. Um jornalista, o Alan dos Santos, sempre gosto de ressaltar esse exemplo, ele era um ferrenho crítico da postura do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, e ele está exilado nos Estados Unidos. Ele teve todos os meios de subsistência dele negados, basicamente. O jornal dele foi fechado, o site dele foi derrubado, as redes sociais dele foram derrubadas, de maneira que basicamente o cara virou um pária digital. Ele não pode abrir uma conta no Instagram, por exemplo, que a conta no Instagram dele é derrubada imediatamente, alegado que ele está espalhando mentiras. E não foi provado até o presente momento que ele contou alguma mentira, e mesmo que ele tenha contado mentiras, não é crime no Brasil você contar mentiras. É só simplesmente alguém pode olhar e falar que cara idiota, ficar contando mentira, mas enfim, ser idiota não é crime. Pelo menos não era até o Alexandre de Moraes decidir que, enfim, é. E quem é idiota, bom, quem ele considera idiota. Você não precisa não realmente ser um idiota de fato, é só você pisar no calo dele, que aí, enfim, ele considera você um idiota, e idiotas ele censura, bane e manda prender. Primeiramente, as autoridades públicas têm, como qualquer rei absoluto ou constitucional, permissão para financiar ou subsidiar suas próprias atividades por meio de impostos. Isto é, eles não ganham seu dinheiro por meio da produção e da venda de bens e serviços a consumidores voluntários, como todo cidadão sob a lei privada deve fazer. Como autoridades públicas, podem se envolver e viver do que, em negócios privados entre que estão sujeitos à lei privada, é considerado furto, roubo e saque. Isso aqui é outro insight importante. Todo funcionário público, em última análise, e essa é uma opinião um pouquinho não falada muito entre libertários, porque talvez a galera não goste de falar muito disso, mas é a verdade. Todo funcionário público, em última análise, ele é um receptador de dinheiro roubado. Porque o Estado rouba o dinheiro das pessoas, dos indivíduos da classe trabalhadora, vamos dizer, classe produtiva, ou seja, os não Estado, e ele rouba o dinheiro dessas pessoas e dá esse dinheiro para os membros do Estado. Então você que paga imposto de renda, IPTU, IPVA, imposto nos alimentos, enfim, o produtor principalmente que paga o imposto, o comprador do alimento ele só paga o preço inflacionado. Mas enfim, isso é outra discussão. Você, em última análise, está sendo roubado, o seu dinheiro está sendo tomado de você por vias legais, um roubo legalizado, para dar para funcionário público. Qual que é o nome disso? Qual que é o nome do crime que alguém se apropria de um bem roubado, sabendo que é roubado? Receptação. Então, isso é uma coisa que as pessoas não gostam de falar, os libertários não gostam de falar, mas é verdade. Se você é funcionário público, eu sou funcionário público libertário. Você é um receptador de dinheiro roubado. Lide com isso. Assim, o privilégio e a discriminação legal e a distinção entre governantes e súditos não desaparecem na democracia. Ao contrário, em vez de se restringir a príncipes e nobres, na democracia os privilégios alcançam todos. Todos podem participar e viver de saques e roubos, basta que se tornem autoridades públicas. Só passar no concurso público, basicamente. Da mesma forma, parlamentos democraticamente eleitos não estão, como rei absolutos ou constitucionais, sujeitos a nenhuma lei natural superior, ou seja, uma lei que não compuseram, como a chamada lei constitucional. Mas podem legislar, isso é, podem fazer e mudar as leis. Enquanto um rei legisla em seu favor, na democracia todos são livres para promover e tentar aprovar legislações em seu favor, desde que encontrem um meio de entrar no parlamento ou no governo. E não necessariamente o cara precisa entrar no parlamento ou no governo, ele pode simplesmente, como é muito comum aqui no Brasil, comprar legisladores e fazer isso por ele. Na prática, suborno e coisas desse tipo são muito comuns. E como isso é feito? Bom, até a época de financiamento privado de campanha, basicamente um cara, por exemplo, do setor de construção civil, uma grande empreiteira, ela doava dinheiro para o governo, o pretenso governo, né? O governo petista, por exemplo, foi assim, dava dinheiro para Dilma, para o Lula, para quê? Esse governo entrava, fazia um monte de obra, abria uma licitação e se dividia a licitação no cartel formado pelas empreiteiras que todas financiavam o governo. Então era um esquema que você não necessariamente precisava ser um parlamentar, só precisava ser disposto a ser um bandido canalha para poder comprar a eleição, em última análise, para outro bandido canalha que favorece você ajudar. Isso foi basicamente o que foi Petrolão, os grandes esquemas de corrupção do PT. E, bom, como o PT vai voltar agora dia 1º de janeiro para o governo, não tenha dúvidas que outros petrolões e outros mensalões virão. Mas enfim, seguindo. Previsivelmente, portanto, na democracia a tendência de todo monopólio da tomada de decisão
a aumentar o preço da justiça e diminuir a sua qualidade não declina, só aumenta. Em teoria, a transição da monarquia para a democracia envolve não mais nem menos do que a substituição de um proprietário permanente e hereditário do monopólio, o rei por tratadores temporários intercambiáveis, presidentes, primeiros-ministros e membros do parlamento. Tanto os reis quanto os presidentes produzirão males, ou seja, cobrarão impostos e legislarão. Mas um rei, por ser proprietário do monopólio e poder transmitir seu reino ao sucessor de sua escolha, seu herdeiro, tomará mais cuidado com as repercussões de suas ações sobre valores fundamentais. Como proprietário do capital em seu território, o rei será comparativamente mais voltado para o futuro. A fim de preservar ou aumentar o valor de sua propriedade, sua exploração será comparativamente moderada e calculada. Por outro lado, líderes democráticos temporários intercambiáveis não são donos do país, mas, desde que estejam ocupando a liderança, têm poder de usá-lo em benefício próprio. Eles detêm o uso atual, mas não o capital. Isso não elimina a exploração. Ao contrário, faz com que a exploração seja de curto prazo, orientada para o presente, sem cálculos, ou seja, sem se importar com o valor do capital. Em resumo, promove o consumo do capital. Isso aqui é um exemplo muito bom, um insight muito bom do Hoppe. E aqui eu posso colocar um exemplo que é sempre quando você vê a discussão que está rolando agora no Brasil. Eu estou usando muito o contexto do Brasil atual porque se conecta muito com o que está acontecendo. Para quem for de fora ou estiver vendo isso aqui no futuro, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, em 2022, há uma discussão sobre qual vai ser o valor do rombo fiscal que vai ser feito no governo Lula, que ganhou a eleição em outubro. Sob circunstâncias extremamente suspeitas, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui. O que está acontecendo? Que vai ter um déficit, que vai ser feito um rombo no teto de gastos. Explicando brevemente o teto de gastos, é basicamente o governo não poder usar, emitir dívida para pagar a despesa corrente. Por exemplo, pagar salário de funcionário, programas sociais, enfim, essas coisas. O que está sendo discutido é fazer um rombo nesse teto de gastos de X bilhões. Que vai ser alguns bilhões, ninguém está discutindo. A discussão é quantos bilhões vai ser ou não, e se isso vai passar ou não. Essa é a discussão. Então você vê aqui, sem se importar com o valor do capital. Em resumo, promove o consumo do capital. Isso é exatamente isso. É você pegar um país que está com um superávit primário, ou seja, o governo roubou mais do que ele gastou das pessoas, então o saldo ficou positivo. E aí vai entrar o Lula e basicamente consumir esse capital roubado para fazer o que ele quiser. Esse é o incentivo da democracia. Por quê? Não há garantias de que o Lula vai ganhar a próxima eleição e ele nem pode concorrer, porque ele já tem 78 anos, ele vai bater 80 anos ao longo do mandato, e ele não pode concorrer. Então ele precisa consumir o capital o mais rápido possível, sem se importar com o sucessor dele ou algum outro. Provavelmente ele vai tentar fazer um sucessor dele, mas enfim, isso aí é outra discussão. Mas é sempre voltado para curto prazo, esse incentivo, e isso é de fato o que acontece. De novo, as palavras do livro aqui não são só uma teoria, você consegue conectar elas facilmente com a realidade. Tampouco é vantagem para a democracia que existe entrada livre em todas as posições estatais, enquanto na monarquia a entrada se restringe à vontade do rei. Ao contrário, somente a competição na produção de bens é boa. A competição na produção de males, como a cobrança de impostos e a legislação, não é boa. Na verdade, é pior que ruim. É o mal puro. Reis, tendo chegado à sua posição por virtude do nascimento, podem ser diletantes inofensivos ou homens decentes. E, se forem loucos, serão rapidamente impedidos ou, se necessário, mortos por parentes próximos preocupados com as posses da família real, a dinastia. Já a escolha de governantes por meio de eleições populares torna essencialmente impossível a ascensão de uma pessoa decente ou inofensiva ao poder. Os presidentes e os primeiros ministros alcançam seus postos não como aristocratas naturais, como antes os reis feudais fizeram, ou seja, com base no reconhecimento de sua independência econômica, de sua realização profissional, de sua vida pessoal moralmente impecável, de sua sabedoria e de seus julgamentos superiores, e sim como resultado de sua capacidade como demagogos moralmente desinibidos. Assim, a democracia praticamente assegura que homens perigosos cheguem ao mais alto posto do governo. Isso aqui não é novidade, para quem leu Hayek, O Caminho da Servidão, os piores chegam ao poder. É basicamente o Hoppe referenciando indiretamente o Hayek. Além disso, na democracia, a diferença entre governantes e governados se torna turva. Existe até a ilusão de que essa distinção não existe mais, que no governo democrático ninguém é governado por ninguém e todos se governam. No mesmo sentido, a resistência pública contra o poder governamental é sistematicamente enfraquecida. Enquanto a exploração e a expropriação, taxação e legislação, antes poderiam parecer simplesmente opressivas e más ao público, agora parecem muito menos, sendo a humanidade o que é, uma vez que todos possam livremente entrar para o grupo daqueles que recebem, e consequentemente haverá mais disso.
Um exemplo disso aqui. De novo, estou conectando com a política do Brasil para não conectar palavras e o que está acontecendo. Quando o Hope fala aqui, e consequentemente haverá mais disso. Quer um exemplo? O governador daqui do estado de São Paulo. Para quem não sabe, eu sou de São Vicente de São Paulo. O governador eleito, das obras lá, o Tarcísio Meira, alguma coisa assim, enfim, não lembro. O idiota lá do Bolsonaro, poste do Bolsonaro. Ele nem entrou no governo, ele já sinalizou que vai aumentar o salário dele. Por quê? Porque ele quer dar aumento para funcionário público. E como o teto de gastos do Estado é o salário do governador, então não pode aumentar o salário dos funcionários. Se aumentar o salário do governador, ele vai aumentar o salário dele mesmo para poder aumentar o salário dos funcionários embaixo dele. Então, assim, imagina você numa empresa, você chega, o primeiro ato seu, ou antes de você assumir o cargo, você fala: não, eu vou aumentar meu próprio salário. Seria um absurdo completo. O board da empresa provavelmente demitiria esse cara, mas enfim, isso é uma empresa, não uma máfia organizada que pratica o crime como o Estado. Pior, na democracia, o caráter social e a estrutura da personalidade de toda a população mudarão sistematicamente. Toda a sociedade será totalmente politizada. Durante a era monárquica, a antiga ordem aristocrática se manteve mais ou menos intacta. Só o rei e, indiretamente, os membros de sua corte exclusiva podiam enriquecer a si próprios, por meio da cobrança de impostos e de legislação, à custa de outras pessoas e suas propriedades. Todos os demais tinham de viver por conta própria, por assim dizer, e deviam sua posição social, sua riqueza e sua renda a algum esforço na produção de valores. Na democracia, a estrutura de incentivos muda sistematicamente. Os sentimentos igualitários e a inveja reinam livremente. Todos, não apenas o rei, podem participar da exploração, por meio da legislação ou da taxação de todos os demais. Todos são livres para expressar quaisquer demandas de confisco. Nenhuma demanda está além dos limites. Nas palavras de Frederic Bastiat, 1801 a 1850, na democracia, o Estado se torna a grande ficção de que todos buscam viver às custas de todos. Todas as pessoas, suas propriedades pessoais estão ao alcance de todos e podem ser confiscadas por todos. Então, assim, essa citação do Bastiat é bastante interessante. Realmente, quando ele fala, né, a democracia é a ficção que todos... A democracia e o Estado se torna a grande ficção em que todos vivem às custas de todos. É um dos grandes livros, assim, para a introdução ao pensamento libertário de maneira geral, do Frederic Bastiat. O Bastiat é descrito como um liberal, tá? Eu discordo muito dessa visão de que o Bastiat seja um liberal, meio que um anacronismo histórico aqui, podem me acusar disso, e é uma acusação honesta, mas eu acredito que o, o Bastiat, o Lysander Spooner e o Gustavo de Molinari, que foi um seguidor do Bastiat, esses três caras, eles são os proto-libertários, vamos dizer assim. Eu acho que se fosse possível você ter alguma forma de ressuscitar pessoas e trazer esses três pensadores aqui para o nosso ano 2022, apresentasse a obra do Rothbard, do Hope para eles ia falar: ah, cara, concordo com esse cara aí, é verdade, esse troço de libertarianismo aí é isso mesmo. E sou isso aí também. Porque foram eles que fundamentaram, sabe, o trabalho do Rothbard em fundar o anarcocapitalismo foi basicamente pegar a obra desses três autores, juntar e jogar algumas ideias no contexto da época e pronto, ele já tinha basicamente o Manifesto Libertário praticamente escrito, era só pegar as obras dessa galera. Então, a Lei é um dos grandes livros assim da literatura libertária, é um dos que eu mais gosto, porque a escrita do Bastiat, pra quem já leu o livro sabe do que eu vou falar, ele é muito zoeiro, mas muito. O cara era basicamente um troll filosófico, tá ligado? Se você pudesse pegar um troll e fazer um filósofo, o nome dele seria Frederic Bastiat. É muito engraçado a forma como ele escreve, a zoeira, o sarcasmo, o humor, aquele humor ácido mesmo de provocativo, sabe? É uma leitura muito boa. Pra quem não leu Bastiat, recomendo A Lei do Bastiat, excelente livro, livraço, muito bom mesmo. Vou deixar aqui na descrição também pra vocês baixarem lá, enfim, ou comprarem, enfim. E um dia vai ter leitura comentada dele no canal, porque é uma obra muito divertida. Mas enfim, vamos seguir aí com a leitura do Hope. No regime de um homem, um voto, portanto, a incansável máquina da redistribuição de renda e riqueza entra em ação. É de esperar que a maioria dos desprovidos tente constantemente enriquecer à custa da minoria provida de algo. Isso não quer dizer que haverá apenas uma classe de ricos e uma de pobres e que a redistribuição, por meio da taxação e da legislação, ocorrerá uniformemente dos ricos para os pobres. Ao contrário, embora a redistribuição dos ricos para os pobres sempre exerça papel importante e seja um traço permanente da democracia,
seria ingenuidade supor que será a única ou até mesmo a forma predominante de redistribuição. Afinal, ricos e pobres geralmente são ricos e pobres por algum motivo. Os ricos são geralmente brilhantes e inventivos, e os pobres geralmente tolos, preguiçosos ou ambos. Não é provável que os tolos, mesmo que componham a maioria, sistematicamente superem em riqueza à custa de uma minoria de pessoas brilhantes e cheias de energia. A maior parte da redistribuição ocorrerá dentro do grupo de não pobres, frequentemente composto por pessoas que tiveram sucesso sendo subsidiadas pelos pobres. Basta pensar na educação universitária gratuita, por meio da qual a classe operária, cujos filhos raramente frequentam a universidade, paga a educação dos filhos da classe média. Isso aqui é uma coisa muito importante. Principalmente quando teve muito debate da reforma da Previdência aqui no Brasil, voltando lá para 2019, o que é a reforma da a Previdência Social no Brasil, de maneira geral? A Previdência Social ela é um esquema de roubo e parasitagem da iniciativa estatal, da iniciativa pública, né, dos trabalhadores do setor público, para roubar os trabalhadores da iniciativa privada que são mais produtivos. O que acaba acontecendo? Ainda há, né, na verdade, na prática, essa discrepância em que por exemplo, uma faxineira, vamos pegar alguém muito básico, assim, alguém que trabalha com limpeza, um serviço muito, muito braçal, embora muito importante. Uma faxineira, ela paga tanto imposto trabalhista quando ela é contratada via CLT, que o trabalho dela se torna muito barato, ou seja, ela ganha muito pouco pelo seu trabalho, ela recebe muito pouco, né? E acaba tendo essa questão de, vamos dizer assim, ela ser roubada para sustentar os funcionários públicos de alto escalão. Então, tipo assim, o dinheiro dela é tomado dela, vai para o funcionário de alto escalão, o funcionário público de alto escalão, que está aposentado, e aí no futuro o Estado promete para ela, ó, a gente vai roubar uns trouxas para te pagar depois. Isso é um esquema de redistribuição de renda simplesmente perverso e maligno, porque ele rouba do mais pobre para dar pro rico, é um Robin Hood às avessas. E quando foi feita a reforma da Previdência no Brasil, tentou se resolver esse problema, enfim, não conseguiu, só chutou a lata para frente, basicamente, e deixou estourado aqui mais alguns anos. Então, é um exemplo absurdo disso aqui. E também a questão que o Hope coloca de universidade aqui no Brasil foi bizarro. Você tinha pobres pagando imposto para sustentar classe média alta em faculdade, que tipo assim, o que você tá fazendo estudo? Eu tô fazendo estudo em teoria de gênero das mulheres do sul do Sudão. Tipo, sinceramente, o que isso vai ajudar na sociedade, enfim? É só aqueles cursos de extremo humanas extremamente idiotas. Mas enfim, vamos seguir aqui. Na verdade, muitos partidos rivais e coalizões tentarão ganhar às custas de outros. Além do mais, haverá muitos critérios instáveis para definir o que faz que uma pessoa tenha e mereça ser roubada e outra não tenha e mereça receber o produto do roubo, e serão os intelectuais que exercerão um papel importante para definir e promover tais critérios, garantindo, é claro, que eles mesmos estejam sempre entre os desprovidos a merecer parte do saque. Quer um exemplo de grupo de intelectuais? Professores? Especialmente, não estou falando assim dos professores da iniciativa privada, principalmente os professores da iniciativa pública. Eles vivem chorando, pedindo mais aumento de imposto, falam, o professor é um trabalho essencial, que não sei o quê, que o trabalho não é valorizado. Cara, se você não se sente valorizado na sua profissão, você é perfeitamente livre para buscar outra. O fato de você não buscar significa que você não quer. Então, shut up and stop crying, basicamente. Cala a boca e para de chorar. Seguindo, os indivíduos também podem fazer parte de vários grupos de providos ou de desprovidos, perdendo aqui e ganhando ali em função de alguma característica, com alguns indivíduos terminando na ponta vencedora e outros na perdedora da rede de distribuição. De qualquer modo, como é invariavelmente algo valioso, algo bom que está sendo redistribuído, propriedade de renda, de que os ricos supostamente têm de mais e os pobres de menos, qualquer redistribuição implica que o incentivo para gerar, ter ou produzir algo de valor, algo bom, é sistematicamente reduzido e mutatis mutandis, que é uma expressão que significa tudo mais constante, todas as mudanças feitas, na verdade. Um incentivo de não gerar, não ter e não produzir algo de valor, de não ser nem ter algo de bom, e de viver de renda e da riqueza redistribuídas é sistematicamente aumentado. Em resumo, a proporção de pessoas boas e de atividades boas e produtivas é reduzida, e a proporção de pessoas más ou não tão boas e de hábitos, traços de caráter e tipos de conduta não produtivos aumentará, como resultado geral do empobrecimento da sociedade, tornando a vida cada vez mais desagradável. Um bom exemplo disso aqui são políticas de redistribuição de renda. Isso acaba acontecendo. Você tem problemas de
vamos colocar assim, roubo de renda das pessoas ricas, ou simplesmente como aconteceu no grande evento de 2020 aqui no Brasil, onde que simplesmente as pessoas foram impedidas de trabalhar. Então, se fechou o comércio da pessoa, prendeu elas em casa, quem tentou abrir o comércio foi tratado como bandido. Então, é um exemplo disso aqui, de que você acaba tendo um desincentivo a produzir. Aí, qual que era o incentivo nessa época? Fica em casa, recebe o dinheiro do Estado, depois é provisório, depois já virou definitivo. Então, enfim, agora está discutindo um rombo no teto de gasto para ver se vai ter quanto que vai ser o valor do auxílio emergencial, enfim, que agora virou Bolsa, era auxílio emergencial, virou Auxílio Brasil, agora vai voltar a ser Bolsa Família, enfim. É de acordo com a vontade do político. Mas enfim, apesar de ser impossível prever o resultado exato da permanente luta democrática de todos contra todos, exceto que a aceitação de tudo levará a impostos cada vez maiores, ao fluxo interminável de legislações e, com isso, ao aumento da incerteza jurídica e, consequentemente, um aumento na taxa de preferência temporal social, ou seja, um aumento na orientação de curto prazo, uma infantilização da sociedade, um resultado desta luta, um resultado da democracia, pode ser previsto com segurança. A democracia produz guerra produz e gera uma nova elite poderosa ou classe dominante. Os presidentes, os primeiros ministros, os líderes do parlamento e de partidos políticos fazem parte desta elite. Já falei deles como, essencialmente, demagogos amorais. Mas seria ingenuidade supor que essas são as pessoas mais influentes e poderosas. Em geral, são apenas agentes e delegados, os intermediários, de outras pessoas que permanecem à margem, fora da visibilidade pública. A verdadeira elite poderosa, que determina e controla quem será presidente, primeiro-ministro, líder de partido, etc., são os plutocratas. Os plutocratas, por definição do grande, mas esquecido sociólogo norte-americano William Graham Sumner, 1840 a 1910. Nossa, o cara viveu com 30 anos, é isso? Não, 40, 70... Não, viveu 70 anos. Nossa, estou ruim de matemática. Enfim, não são apenas os super ricos, os grandes banqueiros e os donos de grandes negócios e da grande indústria. Ao contrário, os plutocratas são apenas uma subclasse dos super ricos. São aqueles banqueiros e empresários super ricos que perceberam o enorme potencial do Estado como instituição capaz de cobrar impostos e legislar para seu próprio enriquecimento futuro ainda maior e que, com base nessa ideia, decidiram se envolver com a política. Eles percebem que o Estado pode torná-los ainda mais ricos, seja dando-lhes subsídio, dando-lhes contratos estatais ou aprovando leis que os protegem da competição, e eles decidem usar suas riquezas para capturar o Estado e usar a política como meio para alcançar enriquecimento ainda maior, em vez de enriquecerem somente por meios econômicos, ou seja, servindo melhor aos consumidores voluntários de seus produtos. Eles não precisam se envolver diretamente com a política, eles têm coisas mais lucrativas e importantes a fazer do que desperdiçar tempo com a política cotidiana, mas têm o dinheiro e a posição para comprar os políticos profissionais, geralmente menos influentes, seja pagando-lhes suborno direto ou concordando em empregá-los posteriormente, depois do turno na política profissional, como gerentes, consultores ou lobistas bem pagos, e assim conseguem influenciar decisivamente o curso da política em seu favor. Isso aqui não é muito novo para quem é brasileiro ou até algum latino-americano que esteja me assistindo aí e fale língua portuguesa. Isso aqui nada mais é do que o esquema da Odebrecht, o esquema do Petrolão, enfim. Grandes empresas compram políticos, políticos passam leis que beneficiam grandes empresas participam de licitação, grandes empresas ficam ricas, enfim. Isso aqui não é nada de novo, é só o Hope colocando uma coisa aqui pra gente brasileiro, a gente olha e fala: ah não, tá, isso aqui é literalmente, tipo, todo ano tem um esquema desse sendo descoberto. Ou tinha, né, agora que acabou com a Lava Jato. Obrigado, Bolsonaro, por acabar com a Lava Jato. Foi a melhor coisa que você fez no seu governo. Mas enfim, seguindo. Eles, os plutocratas, se tornarão os vencedores finais da constante luta de redistribuição de renda e de riqueza que é a democracia. E entre eles, a verdadeira elite poderosa que fica fora dos holofotes e todos aqueles cuja renda e riqueza depende apenas ou em grande parte do Estado e seu poder tributário, os funcionários do sempre crescente aparato estatal e todos que recebem transferência de renda, os clientes da assistência social, a classe média produtiva, é cada vez mais sugada. Não menos importante, a democracia também tem efeitos profundos na condução de guerras. Já expliquei que os reis, por serem capazes de externalizar o custo da própria agressão sobre outros por meio de impostos, tendem a ser mais que normalmente belicosos ou agressivos. Mas o motivo de um rei para a guerra é geralmente uma disputa em torno de propriedade ou de herança causada por uma rede complexa de casamentos interdinásticos e pela irregular, mas sempre recorrente, extinção de algumas dinastias. Como violentas disputas por herança, as guerras monárquicas caracterizam por seus objetivos territoriais limitados.
não são motivadas por ideologia e sim por disputas por propriedade tangíveis. Mais do que isso, como disputas interdinásticas de propriedade, o público considera a guerra essencialmente assunto privado do rei, a ser pago por ele mesmo, e razão insuficiente para aumentos de impostos. Além do mais, o público espera que o rei reconheça, e o rei se sente impelido a tal, uma clara distinção entre combatentes e não combatentes e que direcione seus esforços bélicos exclusivamente uns contra os outros e suas respectivas propriedades pessoais. A democracia transforma radicalmente as guerras limitadas dos reis em guerras totais. Ao borrar a distinção entre governantes e governados, a democracia aumenta a identificação do povo com o Estado. Uma vez que o Estado é de propriedade de todos, como os democratas enganosamente propagam, então é justo que todos lutem pelo Estado e que todos os recursos econômicos do país sejam mobilizados para o Estado em suas guerras. Isso aqui nada mais é do que fácil de conectar com o que está acontecendo hoje em dia. Eu gosto de sempre fazer essa conexão entre as palavras do livro e algo que está acontecendo hoje em dia. O que é isso, se não a guerra da Ucrânia contra a Rússia? Independente assim de qual lado esteja certo ou qual lado esteja errado, para mim os dois estão errados, né? É uma guerra é sempre uma tragédia. Você tem recursos sendo... Assim, poderia ser feito algum... O Estado não vai conseguir fazer um investimento produtivo, mas digamos que assim... Vamos concordar no absoluto mínimo que entre matar gente versus fazer alguma coisa de útil, tipo, sei lá, como é que eu posso dizer, uma escola, uma universidade, um hospital, alguma coisa, não vou entrar no mérito se o Estado é mais ou menos eficiente, mas assim, vamos concordar que seria melhor, pelo menos, já que o Estado já está gastando dinheiro, o ideal seria que ele não gastasse, mas não vamos entrar nesse ponto aqui. O ideal não seria que, em vez de, tipo assim, gastar dinheiro pra matar gente, não, sei lá, construísse uns 30 hospitais na Ucrânia e mais uns 50 na Rússia pra tentar salvar a gente. Se vai fazer isso bem ou não é outra discussão, mas enfim, o que eu tô querendo colocar aqui é que é um exemplo, aí todo mundo vira combatente. Tem diversos massacres de civis dos dois lados, inclusive. Já teve lá no passado de civis russos que estão na Ucrânia, que a região ali de Donetsk, Donbass, aquela região é russa, não tem o que discutir. O povo ali se sente russo. E aí o exército ucraniano fica querendo impor um governo ali. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Vamos seguir aqui. E como as autoridades públicas no comando dos estados democráticos não podem e não se dizem donos pessoais de um território estrangeiro, como o rei pode fazer, o motivo para a guerra se torna ideológico. Glória nacional, democracia, liberdade, civilização, humanidade. Os objetivos são intangíveis e elusivos. A vitória das ideias, a rendição incondicional e a conversão ideológica dos perdedores. O que, como ninguém jamais tem certeza dessa conversão, pode exigir o assassinato em massa de civis. Para quem conhece o imperialismo americano, o modo como os Estados Unidos opera no Oriente Médio, isso aqui não é novidade não, tá? Uma guerra ali para impor a democracia, a liberdade, outros valores naquela galera e basicamente matar uma puta de gente. Bem-vindo ao imperialismo americano. É basicamente isso. As distinções entre combatentes e não combatentes também se tornam confusas e por fim desaparecem na democracia, e o envolvimento bélico em massa, a convocação e populares desfiles de guerra e efeitos colaterais se tornam parte da estratégia de guerra. Essas tendências se fortalecerão ainda mais com a ascensão da nova elite dominante de plutocratas. Primeiro, os plutocratas perceberão rapidamente os enormes lucros que podem ter armando o Estado. Democratas e a indústria bélica americana, produzindo as armas e os equipamentos usados nas guerras e ganhando contratos generosos superfaturados financiados com impostos para tanto. Um complexo militar e industrial será construído. Depois, ao contrário da maioria das pessoas que têm apenas interesses locais ou domésticos, os plutocratas super ricos têm interesses financeiros também em territórios estrangeiros, potencialmente no mundo todo, e, a fim de promover, proteger e aplicar esses interesses estrangeiros, é natural que usem o poder militar do próprio Estado para interferir, se intrometer ou intervir em assuntos externos em seu nome. Um acordo empresarial em países estrangeiros pode ter sido rompido, ou uma concessão ou licença pode ser vencida lá. Quase que tudo pode ser usado para pressionar o próprio Estado a sair em resgate e intervir externamente. Na verdade, mesmo que a intervenção requeira que um país seja destruído, isso pode ser um benefício para eles, desde que somente eles recebam um contrato para reconstruir o país que suas armas antes destruíram. Finalmente, a tendência já em voga com a Guerra dos Reis de levar a maior centralização política rumo à criação de um império continua e é acelerada por meio das guerras democráticas. Todo Estado deve começar territorialmente pequeno. Isso facilita que pessoas produtivas fujam para escapar da taxação e da legislação.
Obviamente, um Estado não gosta que as pessoas fujam e tenta capturá-las expandindo o território. Ou simplesmente, por exemplo, impedindo as pessoas de saírem do país, como o Estado brasileiro está fazendo hoje, cancelando a emissão de passaportes, basicamente. É uma ditadura nesse nível. Quanto mais pessoas produtivas o Estado controla, melhor será ele. Nesse desejo expansionista, ele entra em conflito com outros estados. Só pode haver um monopólio da tomada de decisão em determinado território. Isto é, a competição entre diferentes estados é excludente. Ou A vence e controla o território, ou B. Quem ganha, ao menos a longo prazo, vai ganhar o estado. E conquistar o território alheio ou estabelecer hegemonia sobre ele e obrigá-lo a pagar impostos, que pode se aproveitar parasitariamente de uma economia comparativamente mais produtiva. Isto é, em condições normais, os estados mais liberais, ou seja, estados com impostos comparativamente menores e pouca regulação, vão vencer os estados menos liberais, ou seja, mais opressores, e expandir seu território ou a extensão de seu controle hegemônico. Falta apenas um importante elemento nesta recondução da tendência ao imperialismo e à centralização política: o dinheiro. Como monopolista territorial da legislação, todo Estado, seja ele monárquico ou democrático, imediatamente reconheceu o potencial imenso para seu enriquecimento, para além de qualquer coisa propiciada pelos impostos, criado pelo controle monopolista do dinheiro. Ao se autodeterminar único produtor de dinheiro, o Estado poderia aumentar e inflar a oferta de dinheiro por meio da depreciação monetária, produzir dinheiro mais barato e consequentemente sem valor, como papel moeda, que pode ser produzido a custo praticamente nulo, permitindo assim ao Estado comprar bens não monetários sem custo algum. Mas, num ambiente de estados múltiplos e competitivos, de papéis moedas de áreas fazendárias, surgiram limitações a esta política de expropriação por meio da inflação. Para quem está acompanhando a discussão política no Brasil hoje, isso é basicamente o que está sendo proposto, tá? Expansão monetária, impressão de moeda, desvalorização da moeda. Basicamente a economia freestyle na veia, teoria monetária moderna, enfim, essas bullshit basicamente. Enfim, se você quiser entender o que é inflação, eu vou deixar aqui na descrição uma leitura comentada que eu fiz tem bastante tempo já, acho que uns 7, 8 meses, do capítulo sobre inflação do livro do Intervencionismo do Mises. Então vou deixar como uma sugestão aqui. É só explicando inflação, então sigam lá, vou deixar aqui na descrição também. Esse vídeo ficou muito bom, tá? Apesar de ser um vídeo antigo do canal, ficou muito bom. Mas enfim, vamos lá. Se um Estado inflaciona mais que o outro, seu dinheiro tende a se depreciar no mercado monetário em relação a outras moedas. E as pessoas reagem a isso vendendo papel mais inflacionado e comprando menos. Isso está acontecendo na Argentina, por exemplo. As pessoas estão saindo do peso e indo pro dólar. Aconteceu na Venezuela. As pessoas estão saindo daquela bosta de moeda e indo para Bitcoin, basicamente. O dinheiro melhor tenderia a vencer o dinheiro pior. Isso é lei de Gresham, basicamente. Pode-se evitar isso somente se as políticas inflacionárias de todos os estados forem coordenadas e for criado um cartel inflacionário. Banco Central Europeu, Banco Central do Japão. Esse cartel existe hoje, tá? Mas qualquer cartel assim seria instável. Pressões econômicas internas e externas tenderiam a destruí-lo. Para que o cartel seja estável, é preciso um executor dominante, o que nos leva de volta ao tema do imperialismo e da construção de impérios. E a soberania do dólar, quando caiu o dólar, o padrão ouro, né, de fato, em 71, levou a esse imperialismo monetário dos Estados Unidos através do dólar sendo a moeda imperialista global, basicamente. Então é uma forma de você entender o mundo dessa forma. Pois um Estado militarmente dominante, que detém a hegemonia, pode e vai usar sua posição para instituir e aplicar uma política de inflação coordenada e de imperialismo monetário. Ele ordenará que seus estados vassalos acompanhem sua própria inflação. Isso pressionará ainda mais os estados menores a aceitar seu dinheiro como moeda de reserva e, em última análise, a substituir todas as outras moedas concorrentes por um único papel moeda, usado mundialmente e controlado por ele próprio, de modo a expandir seu poder explorador sobre outros territórios e, por fim, todo mundo, até mesmo sem guerra ou conquista. O que o Hope está descrevendo aqui? O padrão dólar que existe hoje em dia, o dólar, os petrodólares, o dólar como moeda global, é basicamente isso. Ele só não citou o nome dólar, mas se você coloca dólar aqui quando ele fala de papel moeda, dólar, você vai entender esse sistema. Mas, e com isso eu vou lentamente me aproximando do fim da minha história da tolice da decadência econômica e moral, e já me aproximo de uma saída possível. O imperialismo e a construção de impérios também têm a semente da sua própria destruição. Quanto mais perto um Estado chega do seu objetivo de dominação mundial e de um governo global e papel moeda únicos, menos motivo tem para manter o liberalismo interno e fazer com que todos os Estados estão inclinados a fazer de qualquer modo, ou seja, reprimir e aumentar a exploração das pessoas produtoras que ainda restarem. Consequentemente,
Sem mais pagadores de impostos e com a produtividade doméstica estagnada ou em decadência, as políticas internas de pão e circo do império e suas políticas externas de guerra e dominação não podem mais ser mantidas. A crise econômica se estabelece e um colapso econômico iminente estimulará tendências descentralizadoras e movimentos separatistas, o que levará ao fim do império. E aqui talvez, pra gente que tá no Brasil nesse momento de instabilidade política, eleição, questionamento de eleição, vai ter outra eleição, enfim. É um momento político complicado no momento que eu tô gravando esse vídeo, se você estiver vendo isso no futuro. Novembro de 2022 foi um ano de fortes emoções do Brasil. É uma coisa que talvez eu esteja vendo uma falha dos libertários nesse momento, e fica uma crítica aos meus colegas libertários. A gente não está presente nos quartéis, e eu também me incluo nisso, eu também não fui em nenhuma manifestação na porta dos quartéis. E eu não estou dizendo para ir lá fazer número, para tipo, ficar lá, Estado, intervenha, militares salvem o Brasil. Não. Eu estou dizendo para chegar para essas pessoas e falar, amigo, vem cá, senta aqui, vamos trocar 10 minutos de ideia aqui na amizade, aqui na boa mesmo, sem hostilidade, só tipo... Cara, você já parou pra pensar que talvez o problema não seja a democracia que você quer salvar, que o problema na verdade seja a própria democracia que você quer salvar? Você já parou pra pensar que talvez seja uma ideia aceitável e tolerável você sacrificar a democracia pra, tipo, você viver a sua vida em paz? Olha todas essas pessoas aqui, elas têm os mesmos valores que você e elas estão sendo forçadas a viver por causa do regime democrático sob valores de outra pessoa que você despreza. E se vocês aqui se juntassem e formassem um governo de vocês mesmos? E as outras pessoas lá que votaram no Lula se juntassem e formassem um governo delas mesmas? E eu, que não concordo com nenhum de vocês dois, e estou propondo essa solução, fundasse um governo com a galera que concorda comigo. E a gente vê qual dos três governos vai ser melhor, e de repente você pode sair do governo do Bolsonaro ir pro lado do governo do Lula, se estiver prosperando, pro lado do governo aqui da minha galera, e você bota governos para competir com governos e vê qual que sai melhor. Porque se competição funciona e é bom para tudo, por que não é melhor para isso? Por exemplo, teu bairro tem só um mercado, você não tem vários mercados no país, não é bom uma competição? Se de repente lá você vai no mercado, pô, quanto tá papel higiênico? Ah, tá 20 conto, 12 rolos. Pô, no outro tá 15. Ah, vou lá comprar no outro. Então, competição entre as coisas não é bom? Por que não aplicar competição para governo, sabe? E é por essa linha que o Hope vai terminar o livro aqui, fazendo meio que um spoiler de certa forma. Mas é uma forma, sabe? É uma maneira de você abordar a situação, e eu acho que a gente libertário está perdendo uma grande janela de oportunidade não estando ali, não estando presente. Eu sei que o Cogos foi em algumas manifestações, mas enfim, o Cogos é um poço de inconsistência. Então, rapaziada aí, Ojeda, Miorim, Porto, Rafael Lima, quem mais que eu tô esquecendo? Fowler. Bora pro quartel, rapaziada. Vamos lá também. Eu também, né? Eu também tô incluído aí também, eu não fui ainda. Talvez seja uma boa ideia a gente pegar um dia lá e ir lá trocar ideia com o pessoal, sabe? Tipo, jogar essas pílulas nele e falar, galera, talvez a democracia não seja a saída que vocês procuram, sabe? Talvez a saída para resolver o problema não seja mais democracia, e sim a completa abolição da democracia. Então é algo que eu vejo uma falha que nós libertários estamos cometendo, e eu me incluo nisso também. Então é uma crítica ao movimento libertário, que também é uma autocrítica. Eu acho que a gente está perdendo uma grande janela de oportunidade. Mas enfim, vamos dar prosseguimento aí na leitura comentada e já caminhar para o encerramento do livro, que são as últimas... Deixa eu ver aqui. Está na 141 nesse momento, termina na 145, então mais 4 páginas aí. Mas enfim, vamos aí para a reta final aí do livro. Últimas palavras aqui do Hope. Qual então é a moral da minha história? Tentei tornar o mundo atual inteligível, reconstruí-lo como resultado previsível de uma série de erros morais e econômicos sucessivos e cumulativos. Todos sabemos o resultado. O preço da injustiça aumentou astronomicamente. Da justiça, perdão. A carga tributária imposta a proprietários e produtores torna o fardo imposto aos escravos e servos moderados, em comparação. Da mesma forma, o débito dos governos também alcançou níveis assombrosos. Em todos os lugares, os estados democráticos estão prestes a falir. Ao mesmo tempo, a qualidade da lei se deteriora constantemente ao ponto em que a ideia da lei como corpo de princípios universais e imutáveis da justiça desapareceu da opinião e da consciência públicas, substituída pela ideia da lei como legislação. Todos os detalhes da vida privada, da propriedade, do comércio e do contrato são regulados cada vez mais por montanhas de documentos legais. Em nome da segurança nacional, pública ou social, os zeladores democráticos nos protegem do aquecimento e do resfriamento globais, da extinção de animais e de plantas e do esgotamento dos recursos naturais, dos maridos e das esposas, dos pais e dos patrões, da pobreza, da doença, do desastre, da ignorância, do preconceito,
do racismo, do sexismo, da homofobia e de incontáveis outros inimigos públicos e perigos. Ainda assim, a única tarefa que o governo deveria assumir, proteger a vida e a propriedade, ele não realiza. Ao contrário, quanto mais o gasto do Estado em segurança nacional e em programas sociais e públicos aumentou, mais os direitos à propriedade privada diminuíram, mais a propriedade privada foi expropriada, confiscada, destruída e depreciada, e mais as pessoas foram privadas da própria fundação de todas as proteções, a independência pessoal, a força econômica e a riqueza privada. E, fato curioso, esse trecho aqui é muito Hope. Eu consigo imaginar muito a voz dele na minha cabeça falando sobre isso. Se você também ficou com essa sensação, deixa um comentário aí, que acho que isso aqui é muito o jeito que ele fala. Aqui é como se, quase como se ele estivesse literalmente escrevendo o que ele falaria, sabe? Não é muito um livro, é muito mais uma fala dele. Porque ele é muito de falar isso. Aqui, por exemplo, em inglês ele faria expropriate, confiscated, destroyed and depreciate. E ele falaria mais ou menos dessa forma. E aí depois ele seria and more people are private for their own foundation of the protection. The personal independence, the economic force and the private wealth. Ele falaria assim, tipo, mais ou menos assim. E você consegue imaginar o Hope falando dessa forma. Tipo, pausado, sabe? Ele é um... Os americanos, eles não têm muito costume de usar vírgulas nas falas. E o Hope tem esse costume, é um jeito de falar inglês que eu acho muito, muito diferente, muito bonito do Hope. Eu adoro ouvir o Hope falando inglês. Mas enfim, feito esses comentários do inglês do Hope, vamos seguir. Quanto mais leis novas foram produzidas, mais se criam incerteza jurídica e ameaça moral. E a lei e a ordem foram substituídas pela ilegalidade. E, enquanto nos tornamos cada vez mais dependentes, impotentes, pobres, ameaçados e inseguros, a elite governante de políticos e plutocratas se tornou cada vez mais rica, mais corrupta, perigosamente armada e arrogante. E aqui, de novo, é muito ele... Consigo imaginar de novo ele falando isso em inglês. E é muito divertido, sabe? Tipo, eu gosto muito desse estilo de escrita do Hope. Da mesma forma, conhecemos o cenário internacional. Os Estados Unidos, antes comparativamente liberais, por meio de uma série aparente interminável de guerras supostamente para tornar o mundo seguro para a democracia, mas na verdade guerras para a dominação mundial dos Estados Unidos e seus plutocratas, alcançaram o posto de principal império mundial e força hegemônica global, intrometendo-se em assuntos domésticos e impondo seu domínio a vários outros países, as suas elites poderosas e populações. Além disso, como império mundial dominante, os Estados Unidos também estabeleceram sua moeda, o dólar norte-americano, como a principal moeda das reservas internacionais. Aqui o Hope coloca o ponto que eu já tinha comentado anteriormente, que ele não colocou a palavra dólar, a moeda dólar ali, mas aqui ele traz esse argumento. E, com o dólar usado como reserva por bancos centrais, governos estrangeiros, os Estados Unidos podem impor um permanente déficit sem lágrimas. Isto é, os Estados Unidos não têm que pagar seus excessos de importações em relação às exportações, como é normal entre parceiros iguais, ou seja, gerar mais exportações compensando importações. Em vez de usar seus ganhos com exportações para comprar bens norte-americanos para o consumo interno, os governos estrangeiros e seus bancos centrais, como sinal de seu status de vassalo em relação aos dominantes Estados Unidos, usam suas reservas em dólares para comprar títulos do Tesouro norte-americano para ajudar os norte-americanos a consumir além de seus meios à custa das populações estrangeiras. Isso aqui é muito verdade. É basicamente a política de expansão do Fed, jogando o título de dívida do governo americano. Isso é bastante complexo para poder explicar num vídeo só, mas isso aqui é uma base para você entender. O que tentei mostrar aqui é por qual motivo nada disso é um acidente histórico e sim algo que era previsível. Não com todos os detalhes, é claro, mas pelo menos no que diz respeito a um padrão geral de desenvolvimento. Tentei mostrar que o maior erro cometido, o que levou a esses resultados deploráveis, foi a criação de um monopólio territorial de tomada de decisão, ou seja, um Estado, e assim toda a história que nos ensinam e nos contam nas escolas e nos livros didáticos padrão, a qual apresenta a democracia como a maior realização da civilização humana, é justamente o contrário da verdade. Portanto, a última pergunta é: podemos corrigir esse erro e voltar à ordem social aristocrática natural? Escrevi e tenho falado a respeito da solução final. Como uma ordem natural moderna, uma sociedade de leis privadas, poderia funcionar e funcionaria, mas só posso me referir aqui brevemente a estas obras. Nota 88. Fiz um discurso em evento no Instituto Mises Brasil no dia 9 de abril de 2011 chamado The Problem of Social Order, o problema da ordem social. Foi publicado pelo Mises Institute em Alabama como State or Private Law Society. Está disponível em mises.daily.org, enfim, State or Private Law Society. Eu vou tentar achar esse link aqui, vou deixar na descrição para vocês, tá? Ou no absoluto mínimo eu pego o arquivo e deixo em inglês se tiver. Mas acredito que deva ter no site do Instituto Mises legendado, enfim, eu vou pesquisar aqui e eu vou deixar na descrição.
Em vez disso, quero apenas mencionar sucintamente aqui no final alguns temas da estratégia política. Como podemos alcançar a solução final que eu e outros, como meu grande professor Murray Rothbard, temos proposto, levando em conta a situação atual. Nota, eu acho muito foda quando o Hope se referencia ao Rothbard com tanto carinho, como meu grande professor. Você vê claramente a linha sucessória, sabe? Um conceito de One Piece aqui, a vontade de um sendo herdado pelo outro. Eu amo esse carinho que eles têm entre si, sabe? Que o Rothbard tinha pelo Mises, que o Mises tem pelo... que o Rothbard tinha pelo Mises e o Hope tem pelo Rothbard. E agora o Kinsella tem pelo Hope, porque meio que o Kinsella é o herdeiro, vamos dizer assim. Eu achei isso muito lindo. Mas enfim, continuando. Como indicado, o sistema democrático está à beira do colapso econômico e da falência, principalmente desde os acontecimentos de 2007, com a grande e ainda corrente crise financeira e econômica. E ainda corrente porque na época do livro ainda não tinha resolvido muito bem. A União Europeia e o euro estão enfrentando problemas fundamentais, assim como os Estados Unidos e o dólar americano. Na verdade, há sinais nefastos que os dólares estão aos poucos perdendo seu status de moeda predominante das reservas internacionais. Nessa situação, não muito diferente da situação posterior ao colapso da União Soviética, incontáveis movimentos descentralizadores ou separatistas ganharam força. Eu diria que o máximo de apoio ideológico possível foi dado a tais movimentos. Um dos movimentos que tenha surgido lá nos Estados Unidos, por exemplo, é a secessão do Texas e da Califórnia. Está rolando isso. Pois mesmo que, como resultado de tais tendências descentralizadoras, novos estados surjam, democráticos ou não, estados territorialmente menores e uma maior competição política tenderão a encorajar a moderação quanto à exploração estatal das pessoas produtivas. Basta olhar para Liechtenstein, Mônaco, Singapura, Hong Kong e até a Suíça, com seus pequenos cantões ainda poderosos em comparação com o governo central. Idealmente, a descentralização deveria alcançar até o nível das comunidades individuais, das cidades livres e das aldeias que já existiram em toda a Europa. Apenas pense nas cidades da Liga Hanseática, por exemplo. De qualquer forma, mesmo que pequenos estados surjam ali, somente em pequenas regiões, distritos e comunidades, a estupidez, a arrogância e a corrupção dos políticos dos plutocratas locais tornar-se-ão quase que imediatamente visíveis ao público e poderão ser corrigidas e retificadas rapidamente. E somente em unidades políticas muito pequenas também seria possível que membros de uma elite natural, ou o que quer que reste de tal elite, recuperem o status de árbitros de conflitos e de juízes de paz reconhecidos voluntariamente. Bom, e com isso encerra mais uma leitura comentada aí no canal, uma obra excelente do Hope, foi uma leitura que eu fiz assim um pouco meio que no susto, assim, né? Comecei ela no domingo, eu terminei no sábado, não lembro agora, eu terminei ela na quarta-feira, né? Quando eu estou gravando essa última parte. É um excelente livro, ele não é muito longo, tá? Espero que tenha ficado claro aí pra vocês, ajudado no entendimento dele. Apesar dele ser bem curto, ele é bastante profundo, né? São 145 páginas só, é uma obra bem sucinta, bem resumida no que o Hope quer apresentar, vamos dizer assim. E realmente a solução para isso realmente são pequenas cidades, pequenos países. Por isso que eu, não sem meme, eu defendo a separação da Baixada Santista do Brasil, uma independência da Baixada Santista, que é a região onde eu moro. E eu também apoio o movimento República de São Paulo, que é um movimento separatista do estado de São Paulo. Porque assim, se São Paulo se separar do Brasil, fica mais fácil para a Baixada Santista se separar de São Paulo. E depois até, o meu sonho, na verdade, seria o meu bairro ser separado de São Vicente. E na verdade eu realmente defendo que cada bairro deveria ter seu próprio governo e sua própria autonomia, suas próprias leis, de acordo com as particularidades de cada indivíduo. E a nível de bairros a coisa ficaria muito mais fácil, porque dependendo, se você não gostasse do governo daquele bairro, você só teria que mudar, tipo, atravessando a rua, que já estaria em outro bairro. Aqui, pelo menos no meu bairro, o bairro vizinho é muito próximo, então você pode simplesmente atravessar o outro lado do canal, que é a divisória entre os bairros, e você está em outra jurisdição, outra lei. Você ainda pode atravessar o bairro e comprar as coisas que você comprava no bairro que eu moro. Então, é nesse nível de descentralização que deveria ser. Liechtenstein, por exemplo, é um país que hoje é praticamente uma capistão, é o mais próximo que a gente tem hoje. Tem um príncipe lá, é uma monarquia, mas na prática você só paga imposto pro governo se você quiser, porque você pode simplesmente não pagar impostos lá, mas aí você não recebe o serviço do governo, compensação, mas enfim. É um arranjo que poderia ser feito aí. Mas enfim, espero que tenham gostado aí da leitura comentada. Agradeço a todo mundo que acompanhou a série. Para quem estiver vendo aí no futuro, bem-vindos ao canal, se inscrevam se vocês gostaram, deixem comentários, feedbacks, enfim, críticas para melhorias futuras aí de leituras comentadas. E é isso, agora bora fazer a doação humana aí que vai ser a próxima.
Se inscreva no canal aí para acompanhar essa saga que vai ser inédita aí, a leitura comentada do Ação Humana. Mas enfim, agradeço a todo mundo que assistiu. Esse livro aqui já foi. Bora pro próximo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.